Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Reginaldo Filho e hoje nós vamos falar um pouco sobre potenciação, definição e os componentes associados a esse assunto que são base e expoente, bem como também as situações em que esses componentes são negativos. Nós vamos fazer tudo aí na base de muito exercício para que a coisa fique cada vez mais clara. Obrigado aí por clicar no gostei, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito a fazer ele crescer aqui no YouTube e te ajuda também a não perder meus próximos vídeos, que vão estar sempre aqui de graça para continuar te ajudando. Dito isso, bora! Potenciação é a parte da matemática que se dedica a estudar as multiplicações entre números iguais. Grava bem esse detalhe, tá? Multiplicação de números iguais. Exemplos disso são 3 vezes 3, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E, terceiro e último exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em todos esses casos aí, nós temos multiplicação entre números iguais. E toda vez que isso acontece na matemática, nós temos um jeito muito particular de se representar as coisas. Bora retomar aqui esse exemplo, 3 vezes 3, que foi o primeiro. O número que ocorre como fator nessa multiplicação aí é o 3, tá bom? Então a gente vai escrever ele aqui. Ele aparece na operação por 2 vezes. Então colocamos aqui o número 2. Essa representação da multiplicação 3 vezes 3 que você vê escrita aí em azul, nós lemos como 3 elevado a 2. Onde esse 3 aqui será chamado de base. O 2, que indica a quantidade de vezes que a base 3 se repete, ele será chamado de expoente. Toda a estrutura constituída de base e expoente nós chamamos de potência. E é daí que vem o nome potenciação, que é o estudo das potências. Vamos então ao segundo exemplo. Nessa multiplicação nós temos apenas o número 8. Isso é uma multiplicação de números iguais. Ele aparece na operação por 4 vezes. Então, teremos aqui 8 elevado a 4. O 8 é a base, o 4 é o expoente. Toda a estrutura, 8 elevado a 4, é a potência. Terceiro e último exemplo, novamente, uma multiplicação entre números iguais. O número que aparece aí é o 2, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, colocamos aqui o número 5. O 2 é a base, o 5 é o expoente, a potência nós lemos como 2 elevado a 5. Visto isso, vamos a duas observações que eu considero muito importantes dentro desse assunto. A primeira delas é o fato de que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Alguns exemplos disso para a gente visualizar a situação melhor é 2 elevado a 1, como sendo igual a 2. Esse expoente 1 indica que a base 2 vai aparecer apenas uma vez, deixando tudo igual a 2 mesmo. 3 elevado a 1 igual a 3. 4 elevado a 1 igual a 4. 1000 elevado a 1 igual a 1000. E assim sucessivamente. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A segunda observação é o fato de que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, para exemplificar a coisa, 2 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 também é igual a 1. 4 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é igual a 1, e assim sucessivamente. Pretendo até gravar um vídeo depois explicando a razão pela qual isso acontece. Mas a priori é só gravar que todo número elevado a 0 é igual a 1 e colocar, claro, isso em prática na hora de fazer os exercícios. Por sinal, é o que a gente vai fazer agora. Calcule o valor de letra A, 8 elevado a 2. Isso aqui representa uma multiplicação de números iguais envolvendo apenas o número 8. O número 8 aparece por 2 vezes, conforme nos diz aí o expoente 2.
8 vezes 8, isso é igual a 64. Então, 8 elevado a 2, 64. Letra B, 3 elevado a 4. Multiplicação de números iguais. Temos apenas o número 3 nessa multiplicação e ele aparece por 4 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes esse outro 3 vezes 3, que também dá 9. 9 vezes 9, 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Letra C, menos 6 elevado a 3. A base aqui é um número negativo, mas não importa, a mesma coisa. Multiplicação envolvendo apenas o número menos 6, na qual este vai aparecer por 3 vezes. Menos 6 vezes menos 6, 36 positivo, vezes esse menos 6 que fica aqui sobrando. 36 vezes menos 6, isso vai dar um resultado negativo, pelo fato de que a gente está multiplicando aqui um positivo e um negativo. Dando conta agora só dos números, sem levar em conta o sinal, 36 vezes 6, 216. Logo, menos 6 elevado a 3 vai dar menos 216. Letra D, 3 quartos elevado a 2. A base é uma fração, mas não importa, mesma coisa. É uma multiplicação envolvendo apenas o número 3 quartos, na qual ele vai aparecer por 2 vezes. Multiplicando os numeradores, 3 vezes 3 dá 9. Multiplicando os denominadores, 4 vezes 4 vai dar 16. Logo, 3 quartos elevado a 2 é 9 sobre 16. Letra E, 14.782 elevado a 0. Todo número elevado a 0, inclusive 14.782, é igual a 1. Letra F, 3.504 elevado a 1, isso é igual a 3.504. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Espero que os exercícios tenham ajudado a deixar a coisa mais clara. Tendo dúvida, pode usar à vontade o espaço aí embaixo dos comentários que eu vou te responder com todo o prazer. Temos aqui agora os casos em que os expoentes são negativos. E por que eu estou falando disso? É porque aprendemos que em uma potência, o expoente, como aqui o caso 2 elevado a 3, indica a quantidade de vezes que a base aparece numa multiplicação. Aqui mesmo temos 2 vezes 2 vezes 2. A base 2 aparece por 3 vezes. Isso porque o expoente aqui é 3. 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é igual a 8. E quando o expoente é negativo, algo como 2 elevado a menos 3, por exemplo, tendo em vista que não faz sentido dizer que isso aqui é uma multiplicação onde a base 2 vai aparecer por menos 3 vezes, não é verdade? Então, quando isso acontece, basta a gente colocar uma fração cujo numerador é 1 e o denominador é a mesma potência que nós temos, só que com o expoente positivo. A potência é 2 elevado a menos 3. Então, aqui embaixo ficaremos com 2 elevado a 3. O expoente vai mudar de sinal. Logo, teremos 1 em cima, 2 elevado a 3 embaixo. Lembre que 2 elevado a 3 é 8. Vamos colocar 8 aqui. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. Isso acontece porque toda vez que nós temos expoentes negativos, retomando aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 3, na realidade teremos a potência do inverso da base. E calma que eu vou explicar o que é isso. Observe que a base aqui é 2. E o inverso da base 2 é 1 sobre 2. E não confunda o inverso de 2, que é 1 sobre 2, com o oposto de 2, que é menos 2. O inverso e o oposto são duas coisas diferentes. Nós temos aqui o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Quando a gente coloca o inverso da base, o expoente menos 3, que não faz sentido porque a base 2 não vai se repetir por menos 3 vezes nessa multiplicação, ele fica
positivo. Então, na realidade, o que nós temos aqui é a potência do inverso da base. É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicando os numeradores, nós teremos 1. Multiplicando os denominadores, 2 vezes 2 vezes 2, nós temos 8. Então, note que 2 elevado a menos 3 continua sendo 1 sobre 8. E eu sei que você pode estar aí dizendo, professor, eu acho muito mais fácil fazer isso aqui do que compreender que o expoente negativo se trata da potência do inverso da base e fazer tudo isso. E de fato, é mais fácil você entender 2 elevado a menos 3 como 1 sobre 2 elevado a 3 e seguir a conta. Mas entender que o expoente negativo na realidade é a potência do inverso da base ajuda muito a gente a trabalhar com os casos em que as bases são frações. Por exemplo, 6 quintos elevado a menos 2. Note que eu posso sim fazer a coisa dessa forma e botar aqui 1 sobre 6 quintos elevado a 2. Mas as coisas aparentemente vão ficar muito mais difíceis. Vai dar um pouco mais de trabalho. Se eu entender que o expoente negativo é a potência do inverso da base, é só eu inverter a base 6 quintos, que é 5 sextos. O numerador desce e o denominador sobe. Feito o inverso da base, o expoente negativo ele vai ficar positivo. Então, isso é nada mais nada menos do que uma multiplicação envolvendo apenas 5 sextos, em que ele vai aparecer por duas vezes. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 6 quintos elevado a menos 2 vai ser 25 sobre 36. Então, galera, em resumo, nos casos em que os expoentes são negativos, se a base for um número não fracionário, como é o caso aqui de 3, sendo o expoente negativo aqui menos 4, é bem fácil. A gente pode economizar tempo dizendo que isso aqui é 1 sobre 3 elevado a 4 e vai dar muito certo. Quando a base, por sua vez, for um número fracionário, como 3 oitavos, por exemplo, elevado aqui a um número negativo qualquer, menos 5, imagine, é muito mais fácil a gente lembrar que os expoentes negativos indicam potência do inverso da base. Então, o inverso de 3 oitavos é 8 terços. Quando a gente põe o inverso da base, o expoente negativo fica positivo. É só colocar isso aqui em prática que as coisas vão dar certo. Bora então para o exercício. Calcule o valor de, e veja que em todos os casos nós temos expoentes negativos. Letra A, 7 elevado a menos 2. Como a base não é uma fração, podemos colocar aqui direto 1 sobre 7 elevado a 2 e está tudo tranquilo. 7 elevado a 2 vai ser 7 vezes 7. Isso aqui vai dar 49. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 49. Logo, 7 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 49. Letra B, 2 elevado a menos 4. A base não é uma fração, é o número 2, então a gente pode fazer as coisas aqui direto. 1 sobre 2 elevado a 4. Numerador 1. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes esse outro 2 vezes 2 que também dá 4. 4 vezes 4, 16. 2 elevado a 4 fica 16. E 2 elevado a menos 4 fica 1 sobre 16. Letra C, 3 quartos elevado a menos 3. Note que temos aqui agora uma base com fração. É só lembrar que o expoente negativo, na realidade, indica a potência do inverso da base. Vamos colocar aqui o inverso da base 3 quartos, que é 4 terços. Feito o inverso da base, o expoente negativo fica positivo. Isso aqui vai ficar, então, 4 terços vezes
4/3 vezes 4/3. No numerador, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. No denominador, 3 vezes 3, 9. Esse 9 vezes 3 vai dar 27. Então, 3/4 elevado a menos 3 é 64 sobre 27. Para a gente fechar a conta aqui, letra D, 8/5 elevado a menos 2. Note que a base aqui também é uma fração. Sendo assim, vamos entender que expoente negativo é a potência do inverso da base. O inverso de 8/5 é 5/8. Feito o inverso da base, o expoente que é negativo fica positivo. Isso vai ser 5/8 vezes 5/8. A base vai se repetir por 2 vezes. 5 vezes 5 em cima, 25. 8 vezes 8 embaixo, 64. E, então, 8/5 elevado a menos 2 será 25 sobre 64. Tendo dúvida, novamente, o espaço dos comentários aqui embaixo está aberto. Espero que os exercícios tenham tornado a coisa ainda mais clara. Bora continuar. Vamos falar um pouco agora sobre os casos em que as bases são negativas. Já vimos até um exemplo disso hoje no primeiro exercício, onde tínhamos menos 6 elevado a 3. Notemos que nesses casos de bases negativas, temos que, quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Vamos aqui tomar como exemplo menos 3 elevado a 4. Base negativa, expoente par. Isso é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, isso vai dar 9. Vezes esse outro menos 3 vezes menos 3, que também dá 9. 9 vezes 9 é 81. Então, menos 3 elevado a 4, isso é igual a 81. É o que essa frase destacada aí em amarelo nos diz, que quando a base é negativa com o expoente par, o resultado é positivo. Do contrário, quando a base é negativa com o expoente ímpar, o resultado é negativo. Vamos aqui retomar o exemplo do primeiro exercício, menos 6 elevado a 3. Menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Menos 6 vezes menos 6, 36. Vezes esse outro menos 6 aqui sobrando. 36 vezes menos 6 dá menos 216, que é o resultado aí de menos 6 elevado a 3. Veja, base negativa com expoente ímpar, o resultado disso é sempre negativo. E eu entendo que para alguns aí, essas duas premissas que eu destaquei previamente em amarelo, elas não façam sentido para os dois exemplos aqui que eu abordei, menos 3 elevado a 4 e menos 6 elevado a 3. Isso porque a gente resolvendo a coisa, no final o resultado se mostra ou positivo ou negativo, sem que a gente tenha que aprender essas duas observações necessariamente. Mas observe que em um caso como menos 1 elevado a 1000, não precisa a gente chegar e colocar o menos 1 aqui escrito 1000 vezes. A gente pode lembrar que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Diante disso, olha quanto tempo da vida a gente economiza e chega ao resultado correto, que é 1. Da mesma forma, menos 1 elevado a 999, não precisa a gente escrever o menos 1 999 vezes e sair multiplicando para entender que o resultado disso é menos 1, tendo em vista que a gente sabe que base negativa com expoente ímpar, o resultado disso é negativo. Bora aqui então fazer um exercício para que a gente entenda de vez o quanto ter essas duas premissas em mente é válido. Bora! Se k é um número inteiro positivo, então y igual a menos 1 elevado a k mais menos 1 elevado a k mais 1 é... Veja que a gente não sabe o valor de k, que está aqui na condição de expoente, certo? A gente só sabe, como a questão diz, que k é um número inteiro e positivo, algo como
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. É qualquer um desses números aí. Diante disso, K ele pode ser um número par ou um número ímpar. Se K for um número par, menos 1 elevado a K vai dar igual a 1, porque base negativa com expoente par, o resultado disso é positivo. E observe que, se o K for par, K mais 1 será o seu sucessor, ele vai ser um número ímpar, e vice-versa. Se K for ímpar, K mais 1 será um número par. Então vamos colocar em pauta aqui essas duas possibilidades. Eu vou considerar essa situação sendo K um número par, ok? A expressão é y igual a menos 1 elevado a K mais menos 1 elevado a K mais 1. Não esquece, tá? Nessa situação, K é um número par. E se K é um número par, menos 1 elevado a K vai ser igual a 1. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Mais menos 1 elevado a K mais 1. Se K é par, o seu sucessor K mais 1 é um número ímpar. Menos 1 elevado a um número ímpar vai dar menos 1. Base negativa e expoente ímpar, o resultado é negativo. Y é igual a 1, esse mais com esse menos vai ficar menos, então y é igual a 1 menos 1, y é igual a 0. A segunda situação agora é sendo K um número ímpar. A expressão é y igual a menos 1 elevado a K mais menos 1 elevado a K mais 1. Lembra que o K agora é ímpar, tá bom? Sendo ele ímpar, menos 1 elevado a K, isso fica igual a menos 1. Base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Mais menos 1 elevado a K mais 1. Se o K é ímpar, K mais 1, que é o seu sucessor, é par. Menos 1 elevado a um número par, o resultado disso é 1. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Menos 1 mais 1 é 0. Galera, perceba que em qualquer situação, sendo K um número par ou sendo K um número ímpar, essa expressão y irá resultar em 0. Resposta que a gente encontra aqui na letra C. Espero que tenha ficado claro o quanto que isso aqui é útil dentro desse assunto. Então, galera, por hoje é só. Espero de coração que o vídeo tenha ajudado. Não deixem de assistir a parte 2, na qual iremos falar sobre propriedades de potência. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, a depender da época que você esteja assistindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até a próxima.